Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui comigo, Adriano Barbosa, neste canal sobre Excel. Nós estamos em uma jornada que começou há muitos vídeos atrás. Se você ainda não viu nenhum episódio dessa série, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que vai te levar aí para a playlist com todos os episódios e também um link para o episódio anterior, onde a gente viu ali sobre macros, né? A gente fez um exemplo prático de uso de macros, onde eu mostrei e ensinei vocês a criar as suas próprias macros sem a necessidade de conhecer uma linguagem de programação. E agora eu estava pensando aqui, né? Em outros vídeos anteriores, eu fiz ali uma conversa com o ChatGPT e pedi para ele orientações como exemplo, para mostrar para vocês esse recurso, o que era importante aprender Excel. E ele falou justamente o que a gente tem ensinado aqui vocês nessa jornada. E agora vem na ideia aqui mais uma coisa. Para você que é leigo no Excel, que não sabe linguagem de programação, você quer uma macro que faça determinada coisa, se você conseguir escrever lá no ChatGPT exatamente o que você quer ou como a sua planilha está, é muito provável que ele vai conseguir te devolver um código de uma macro que funcione para o Excel. Então, né, só talvez eu venha fazer um vídeo demonstrando isso no futuro, mas foi uma ideia que eu tive agora e eu compartilhei com vocês. Então, como a gente tem aqui numa macro, como a gente mostrou, nós temos um código, um texto, a gente pode pedir para o chat, chat, eu quero uma macro que apague para mim as células da planilha que vão de célula tal a célula tal e que faça tal coisa assim assim. Aí você copia lá a resposta do chat, cola aqui, roda e vê se funciona. Se não funcionar, pede para ele corrigir, que com certeza ele vai corrigir. Eu falo isso porque eu já fiz alguns testes assim com algumas outras linguagens e eu consegui gerar alguns códigos complexos de forma rápida, sem perder muito tempo pensando como eu faria aquele código. Eu conheço o conceito, eu sabia onde eu queria chegar, eu pedi para o chat construir para mim e aí eu rodei, testei e deu certo. Então fica a dica para vocês. E agora vamos voltar aí para o conteúdo para a gente avançar mais uma etapa. A gente já está na parte avançada, a gente começou lá no básico. Se você não viu nada disso ainda, veja os episódios anteriores, veja também o PDF com os conteúdos introdutórios que eu disponibilizei gratuitamente no link na descrição do vídeo. E depois disso vem comigo. Então a gente fez por último a macro e agora a gente vai avançar aqui o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês um recurso que ele é relativamente simples, mas de certa forma ele é avançado também dentro do Excel. Pode ajudar a gente a resolver muitas coisas aí no dia a dia. Esse recurso é o atingir meta. Então eu vou exemplificar aqui, a gente vai ver para que serve, como que a gente usa ele. Então a gente tem um cenário, digamos que a gente tem ali um cenário de consumo de combustível por carro, né, por quilômetro ali de um carro. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu mostrei como fazer um painel lá usando o Google Data Studio, que agora é o Looker Studio, juntamente com uma planilha também do Google Sheets e fazer esse controle ali de registro de combustível por quilômetro do carro e a gente montou um painel, inclusive tem aí esse vídeo. Se vocês se interessarem, procurem no canal que vocês vão encontrar. Mas voltando aqui, digamos que nós temos esse cenário de quilômetros por litro. A gente tem um carro que faz 10 km com 1 litro de combustível. Quantos litros de combustível, né, com esse carro é necessário para andar 100 km? E aí aqui a gente tem um exemplo bem simples e aí a gente tem um problema matemático que é popularmente conhecido como a regra de 3, onde nós fazemos essa equação cruzando os valores. Eu tenho 10 km para 1 litro. Eu tenho 100 para X. Aí eu faço uma multiplicação cruzada desses termos, gerando essa equação. 10 vezes x é igual a 100 vezes 1.
E aí eu decomponho essa equação até chegar no valor de x. Então eu tenho lá, vou isolar o x de um lado, 10x é igual a 100, x é igual a 100 dividido por 10. De onde veio esse 100? 100 vezes 1, 100. E aí 100 dividido por 10 é igual a 10. Então se um carro faz 10 km com litro, ele vai fazer, eu vou precisar de 10 litros para fazer 100 km aproximadamente. Então a gente consegue resolver esse problema aí dessa forma. E aí o Excel ele tem um recurso interessante que faz praticamente essa regra de 3 para nós, que é o recurso de atingir meta. E aqui eu comento, né, para resolver esse problema no Excel, a gente pode utilizar esse recurso atingir meta. Ele basicamente ele vai alterar o valor da célula. Por exemplo, eu tenho uma célula aqui que vai representar o meu x. Eu faço essa mesma fórmula que eu fiz aqui, essa mesma equação nas células do Excel, e à medida que eu altero o valor de uma determinada célula, reflete no resultado de outra. E o Excel ele vai conseguir utilizar esse resultado para saber se chegou no valor certo ou não. Então, a gente lança um valor, o Excel um valor e um parâmetro para ele verificar, e a partir disso ele vai fazer simulações até chegar no resultado. Então, praticamente é isso. Então aqui, de novo o exemplo, né? Quando começamos a resolver a regra de 3, a gente teve uma equação, 10x é igual a 100. Então o valor 10 representa o dado que a gente conhece. Eu sei que o carro faz 10 km com litro. O x ele apresenta o valor que a gente quer encontrar. Então, x é o meu valor que eu não sei, que eu quero descobrir. E o 100 a gente pode definir como uma meta. Ou seja, eu tinha uma meta que eu queria andar 100 km. Quantos litros eu preciso? Que é o x. Se ele faz 10 km com 1 litro. E aí eu preciso então fazer essa regra. E aí eu consigo criar ali o nosso atingir meta. E eu vou já mostrar aqui para vocês. Nesse vídeo não vai ter exercício, porque acredito que não tem tanta necessidade por ser algo mais simples, apesar de ser um recurso avançado. Então nós temos aqui, né, a variável conhecida. Eu coloquei aqui o quilômetro com litro. Então fiz um valor diferente do nosso exemplo. Nós temos a nossa meta, que é o valor que eu quero fazer. Eu quero andar 500 e poucos quilômetros. Aí eu tenho o valor de x aqui, que vou iniciar como 1, por exemplo. Então, se eu tenho 1 litro, eu vou andar 13,56 km com litro, que é o valor que eu já conheço. Como que eu faço isso? Executando aquela equação. Então, eu tenho quilômetros vezes litros, vai me dar o resultado, que é o próprio valor conhecido inicialmente. Então está a fórmula aqui de como foi feito. E aí entra o recurso do atingir meta. Para ele funcionar, eu preciso ter uma fórmula de modo que essa fórmula ela responda à alteração de um parâmetro. Por exemplo, aqui eu vou mudar 2, ele já mudou o resultado para mim. E aí eu tendo essa fórmula, eu consigo dizer para o Excel, altera essa fórmula para mim, altera esse valor aqui e fica olhando o resultado. Quando o resultado chegar no que eu quero, você para e a gente tem aqui o valor que a gente vai precisar. Basicamente é isso. Então, tendo esse cenário, você tem uma fórmula aqui, a gente pode ir lá e fazer essa resolução. Então, onde está o recurso de atingir meta? Ele vai estar aqui na aba Dados. E aqui dentro da aba Dados, nós temos aqui uma opção Teste de hipóteses. E aí, dentro dessa opção, a gente tem o atingir meta. E aí ele até traz uma descrição. O que é isso? Ele localiza a entrada direta para um valor desejado. Então, ou seja, ele vai localizar o valor de entrada, que seria essa daqui, para um valor de saída desejado, que seria a meta. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em Teste de hipóteses, atingir meta. Aí vai abrir essa caixinha aqui para nós,
com as opções que eu quero fazer. Então eu vou definir uma célula. Qual que é a célula? A célula D80, porque eu estava selecionado, mas na verdade eu quero definir a célula, nesse caso, B75, que é o meu valor de X. Minto, é o contrário, desculpa, vamos lá. Eu preciso definir aqui a célula que o Excel vai testar. Então, ele define a célula do resultado, beleza. Eu falo para o Excel, fica olhando aqui a minha célula resultado, que contém a fórmula tal, e eu quero que ela chegue no seguinte valor. Qual que é o valor? O valor da minha meta. Então, eu quero aqui 596. Eu defini um valor, eu quero chegar em 596, beleza. Só que para chegar nisso, você altera para mim a célula onde está o meu valor, que vai ser o valor de entrada, que é o que ele vai descobrir. Então a gente fez aqui, defina a meta, valor tal, alterando a célula X. Aí para isso funcionar é o que eu falei antes. Essa fórmula que está na célula G75 que eu defini, ela precisa obrigatoriamente, de certa forma, estar relacionada com a minha célula de entrada. Porque à medida que o Excel alterar a célula de entrada, vai refletir o valor aqui e ele vai conseguir chegar nessa meta. Se não tiver relação e eu alterar esse valor de X e não influenciar em nada no resultado, o Excel não vai conseguir achar uma solução, porque ele vai ficar rodando infinitamente e esse valor nunca vai chegar na meta que a gente definiu. Então não vai funcionar. Feito essa configuração, basta eu dar um OK, aí vocês vão ver que ele vai trabalhar a célula do valor de X até chegar no resultado da meta. Eu vou clicar ali e o Excel fez o cálculo exatamente do valor que eu preciso, conhecendo um carro que faz 13 km com litro, 13,56 km com litro, para chegar naquela meta, ele vai precisar de 43,95 litros. Então ele conseguiu resolver através dessas interações. Se eu colocar um outro valor aqui, agora o meu carro faz 8,5. E agora? O meu resultado não está na minha meta. Então eu posso executar de novo o teste de hipótese, atingir meta. Vamos fazer de novo. Marcar o resultado para o valor 596, alterando a célula do X. E aí eu clico de novo, ele ajustou. Agora eu preciso de 70,12 exatamente para fazer isso. Então esse recurso atingir meta, ele pode ser útil para algum cenário, quando você precisa chegar a um valor que você não tem certeza, mas que você consegue chegar nele através de uma equação. Fazendo esses passos que eu exemplifiquei, você consegue chegar num resultado. E aí essa é uma base para um outro conceito que eu vou trazer no próximo vídeo, que é a ferramenta Solver, que ela consegue resolver uma série de problemas complexos seguindo parâmetros e restrições, que é uma ferramenta ali de pesquisa operacional que ela é muito utilizada, na verdade, em vários campos ali, que ela pode ser muito útil para você chegar a resolver alguns problemas matemáticos complexos utilizando o Excel. E com o princípio inicial para isso é essa atingir meta. Se você aprendeu aqui, você já vai ter uma bagagem para conseguir ver o próximo episódio. No episódio de hoje eu queria mostrar para vocês esse recurso que é bem simples e interessante. Agora você pode colocar aí no seu dia a dia, praticar para não esquecer. Se fizer sentido para você, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, na sua rede de amigos. Se inscreve aí no canal, né? Para você estar acompanhando aí os próximos vídeos que a gente vai publicar. Vejo você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.